Por que pagaríamos $1.500 para alguém que nem sequer comparece à apresentação? Foi o que disse Greg, vice-presidente de operações e o orgulhoso dono de uma caneca com a frase "Não sou mandão, só tenho ideias melhores". Ele soltou uma risadinha enquanto empurrava o pedido de viagem impresso de Claire de volta sobre a mesa, como se fosse uma dívida que não pretendia pagar. Ela fixou o olhar no documento. 2 semanas de preparo, uma justificativa estruturada em tópicos, citando tendências de consolidação de fornecedores, escassez iminente e, ironicamente, o microcomponente exato que não tinha todo o produto principal da empresa funcionando. Claire não hesitou, não piscou. Já conhecia esse roteiro. Os maiores sucessos de Greg. Você é detalhista demais. Isso está acima da sua alçada. Vamos envolver alguém com uma visão mais estratégica. Ela pegou o papel, dobrou ao meio e assentiu. Obrigada pelo esclarecimento. Em seguida, virou-se, percorreu o longo corredor até SUI Estação e sinalizou o e-mail de recusa no Outlook. Não era sobre o custo. Em outra ocasião, Greg gastara $1.800 em uma viagem a Omaha para gerar sinergia com um fornecedor que acabou sendo apenas um intermediário bem apresentado com um site feito em plataforma simples. Era uma questão de controle. Claire tinha ideias demais, entendia demais, sabia onde estavam os pontos sensíveis, como brincara um colega do financeiro certa vez. Ela não fazia barulho, mas era observadora. Perigosa do mesmo jeito que mulheres reservadas são rotuladas como difíceis quando estão apenas 10 passos à frente. A diferença é que aquela não era uma feira qualquer. Era a feira. Aquela que acontecia uma vez por ano, reunindo fornecedores, startups e todo tipo de visionário com protótipos e ambições, atraídos como mariposas por estandes iluminados. E Claire sabia que o fornecedor europeu que vinha cultivando discretamente havia 18 meses, com reuniões noturnas por vídeo, mensagens no LinkedIn e até o envio de um presente para o bebê quando o filho dele nasceu, estaria presente. Mas Greg não se importava, porque Claire não fazia apresentações chamativas, não se promovia, não gastava seus $200.000 anuais inflando slides com promessas vazias e diagramas desnecessários. Ela se acomodou à mesa, abriu sua garrafa reutilizável e encarou a tela. O pulso estava firme, a respiração estável. Acessou seu Gmail pessoal e começou a escrever um novo rascunho para Peter da Helvex Components. Releu o e-mail de Greg enquanto tomava um gole de café morno. Não é economicamente viável para funcionários que não têm contato direto com clientes. Ela se perguntou se era a mesma lógica por trás da nova máquina de expresso na sala dos vice-presidentes. Existia um tipo de humilhação que já não doía, apenas se transformava em algo mais denso. Aquela sensação lenta de ouvir repetidamente que você é valiosa, mas nunca o suficiente. Claire não se surpreendeu, mas estava pronta, porque o que Greg desconhecia era que ela já havia solicitado folga, férias remuneradas, oficialmente, compromisso familiar registrado no sistema. Seus voos estavam monitorados em um aplicativo, sua reserva em um motel simples guardada no aplicativo de viagens. Ela separara sapatos confortáveis e uma segunda calça. Não era rebeldia, era estratégia. Claire abriu o calendário. A feira começava na sexta-feira. Ela chegaria na quinta à noite, faria o registro e permaneceria discreta. Sem nome da empresa no crachá, sem uniforme corporativo, apenas uma mulher com um mapa plastificado, um plano e um interesse muito específico no estande número 4C17, o espaço que a Helvex havia confirmado discretamente por mensagem na semana anterior. Ela se recostou na cadeira, deixando o leve zumbido das luzes do teto preencher o ambiente. O e-mail de Greg permanecia na caixa de entrada, destacado como um pequeno alerta vermelho. Não encaminhou, não tirou captura de tela, apenas deixou ali. Porque um dia, quando as consequências surgissem e o departamento de compras corresse atrás de alternativas que já não existiriam, e o nervosismo de Greg manchasse a sua camisa em tons pastéis, aquele e-mail seria a prova.
Claire serviu-se de uma taça de vinho tinto com gosto amargo. Custara $6,99 na loja da esquina. A rolha quebrou ao meio, como se antecipasse que aquilo não era uma celebração. O apartamento estava silencioso demais. As luzes apagadas, apenas o visor do fogão piscando 21h41, marcando o tempo como um lembrete constante. A rejeição voltava à mente sem ser chamada. Por que pagaríamos $1.500 por alguém que nem comparece? Ela ainda ouvia o tom de Greg, a arrogância disfarçada naquele sorriso casual, como se o pedido tivesse sido apenas um mal-entendido. Como se Claire fosse uma criança pedindo lugar à mesa dos adultos. Com uma mão, percorria a lista de voos enquanto segurada ataca com a outra. Voo noturno, quinta-feira, uma conexão em Dallas, 4 horas de espera, $139,04. Companhia aérea de baixo custo, sem bagagem incluída, espaço reduzido, sem importância. Confirmou a compra. Depois veio o motel. Não ficaria no hotel onde os expositores se hospedavam com tudo pago pela empresa, cruzando corredores com crachas pendurados e cupons de café da manhã. Escolheu um lugar simples, 2 estrelas, com uma máquina de venda automática quebrada e avaliações que mencionavam algum barulho, mas elogiavam a cordialidade da equipe. Era suficiente. 4 noites, murmurou, preenchendo os dados do cartão. As mãos se moviam com naturalidade, como um hábito automático. Poderia estar solicitando o papel para a impressora. Os dias de folga foram fáceis. Tinha 9 acumulados, pediu 5, usando a própria política de equilíbrio entre vida pessoal e profissional de Greg como justificativa. Ele aprovou em menos de 4 minutos. A ironia parecia escorrer da tela. Ela não contou a ninguém, nem para Marcy, que sempre percebia tudo, nem para a irmã, que insistiria em cautela, nem mesmo para Peter. Ainda não. Em vez disso, abriu uma nova aba e começou um e-mail direto. Assunto: breve atualização durante a exposição. Manteve o tom leve e profissional. Comentou que estaria circulando informalmente pela feira e perguntou se Peter teria disponibilidade para um café ou uma conversa rápida no estande. Então enviou. Ficou sentada por alguns instantes, respirando com calma. O ambiente permanecia em silêncio. Em algum ponto, um radiador fez um leve ruído. Não houve explosões emocionais nem discursos dramáticos, apenas aquela convicção firme e silenciosa de que já era suficiente. Se não abrissem a porta, ela encontraria outro caminho. Não acreditavam que ela valia $1.500? Tudo bem. Ela descobriria qual retorno conseguiria com um quarto simples e recursos mínimos. Fora subestimada durante toda a carreira. Discreta demais, metódica demais, pouco inclinada a se impor em reuniões ou repetir frases de consultoria que mal compreendia. Nas planilhas, nos recibos e nos contratos. Seu vinho havia terminado. A garrafa estava vazia. Então, ela enxagou a taça, lavou com detergente de lavanda e a colocou com cuidado no escorredor. Em seguida, retirou um pequeno caderno de couro da bolsa, abriu e anotou 3 itens. Voo, quinta-feira, às 23h55. Conferir malas antecipadamente no estande 4C17 da Elvex. Peter, seta para a direita, diretor-presidente. Impressão de cartões de visita, versão temporária. Na manhã seguinte, acordaria como se nada tivesse acontecido, responderia e-mails, revisaria registros de pedidos e participaria da reunião de Greg às 9h30, onde ele a interromperia e repetiria frases de consultoria que mal entendia. Mas, naquela noite, Claire Mitchell tomou uma decisão. Sem gritos, sem vingança, apenas clareza. Claire desembarcou às 5h42 em um aeroporto com cheiro de prétios queimados e cansaço acumulado. Sua mochila pesava em um dos ombros. A mala de rodinha simples a seguia com dificuldade, com uma roda travada que rangia a cada poucas voltas como um ritmo cansado. Ela não se importava. Dormira apenas 43 minutos, apertada entre um homem que roncava abafado pelo moletom e uma criança pequena que chutava de forma ritmada como se estivesse ensaiando para uma escola de samba às 5 da manhã. Às 8 horas,
Ela estava de pé dentro do pavilhão de exposições, corredor D, cercada por um fluxo intenso de pessoas e um carpete rígido e desconfortável. Seu crachá dizia apenas C. Mitchell Independent, sem logotipo, sem detalhes chamativos, apenas anonimato e intenção. Era um espetáculo de sorrisos ensaiados e apertos de mão calculados. Vendedores de tecnologia com discursos superficiais e segurança excessiva. Faixas enormes anunciando inovação e eficiência, estandes com máquinas de café expresso servindo mais bebidas do que contatos comerciais. Ela circulava por tudo aquilo sem chamar atenção, sem uniforme corporativo, sem prancheta, sem cargo para exibir. Apenas um caderno escuro, uma caneta simples e um olhar atento a cada detalhe. Peter a viu primeiro, acenando por trás de um expositor cheio de protótipos de placas de circuito. Claire chamou ele como se fosse uma velha conhecida, não alguém que acabara de atravessar um oceano de burocracia para estar ali. Eles apertaram as mãos, um gesto simples, porém firme. "Não achei que você realmente viria", disse ele, com um leve tom de surpresa. "Eu não perderia isso", respondeu ela, com um sorriso contido. Ele ofereceu uma garrafa de água e apontou para um espaço mais reservado no fundo do estande. "O diretor-presidente está aqui. Posso apresentar você, mas já aviso, ele é direto." O pulso de Claire acelerou, mas sua expressão permaneceu estável. "Eu também sou." O homem era compacto e intenso, vestindo um terno cinza escuro com naturalidade. Jacob Lenz, dizia o cartão à frente, diretor-presidente da Helvex Components. Sem exageros, apenas objetividade. Peter fez a apresentação. "Jacob, esta é Claire Mitchell, especialista em fornecimento para o mercado americano. Ela conhece nosso produto profundamente." O aperto de mão de Jacob foi firme e rápido. "Qual é a sua proposta?" perguntou ele, sem rodeios. "Eu sei quanto seu distribuidor atual cobra", disse Claire, "e sei que eles não oferecem suporte técnico adequado, a logística é ineficiente e tratam seu produto como algo secundário." Jacob piscou. "Também sei que seu componente é peça essencial em 60% dos protótipos desta feira, inclusive naquele que sustenta o produto principal da minha empresa." Isso chamou sua atenção. Uma leve inclinação de cabeça, um olhar mais analítico. "E o que você propõe?" "Alguém que conhece os compradores, fala a linguagem deles e não hesita em agir." "Não quero ser apenas representante, quero ser parceira. Distribuição exclusiva nos Estados Unidos para sua linha de microcomponentes industriais. Eu estruturo a operação, assumo a distribuição e desenvolvo sua presença comercial no mercado americano." Isso chamou sua atenção, uma leve inclinação de cabeça, um olhar mais analítico. "E o que você propõe?" "Alguém que conhece os compradores, fala a linguagem deles e não hesita em agir." "Não quero ser apenas representante, quero ser parceira. Distribuição exclusiva nos Estados Unidos para sua linha de microcomponentes industriais. Eu estruturo a operação, assumo a distribuição e desenvolvo sua presença comercial no mercado americano." Jacob permaneceu em silêncio por um instante. "E você deixaria sua empresa?" Ela sorriu de leve. "Sai no momento em que disseram que eu não valia $1.500. Peter soltou um assobio baixo, surpreso com a firmeza dela. Jacob assentiu, pensativo. "O contrato do nosso parceiro atual termina em 60 dias. Para ser direto, eles estão nos prejudicando. Agem como se estivéssemos dependentes deles." Claire respondeu sem hesitar. "Vocês não estão." Houve uma pausa. Então Jacob falou. "Marque uma reunião para a semana que vem", disse Jacob. "Meu jurídico analisará a viabilidade da operação e, se tudo estiver em conformidade, você me apresentará provas da sua capacidade logística, plano de armazenagem e prazos de entrega. Se conseguir estruturar tudo isso, assinaremos um acordo provisório." Claire estendeu a mão. Ele apertou. Sem aplausos, sem espetáculo, mas algo mudou dentro dela. Um alívio silencioso após anos sendo ignorada e subestimada. Ela saiu do estande com passos firmes. Ao redor, a feira continuava com novas empresas, vendedores cansados e discursos repetidos.
Mas Claire já não buscava validação. Estava construindo algo que finalmente era dela. Claire estava sentada na beirada da cama do motel simples, iluminada parcialmente por um abajur torto que emitia um zumbido fraco. Seu blazer estava pendurado na cadeira, a gola úmida após longas horas de tensão. Ela mal havia tocado no macarrão instantâneo ao lado, inquieta demais para comer, alerta demais para descansar. A reunião com Jacob não teve celebração, apenas um aperto de mão firme e a exigência de provar rapidamente que conseguiria estruturar a operação antes do prazo contratual. Ainda assim, era suficiente. Pela primeira vez na carreira, alguém com autoridade real não pediu que ela consultasse Greg ou envolvesse outra equipe. Jacob a olhou diretamente, avaliou e disse apenas: "Prove." Ela tirou os sapatos e abriu o laptop. A tela iluminou o ambiente. Primeiro, o nome. Observou o cursor piscando e digitou Mitchell Sourcing and Distribution. Simples, direto, confiável. Vieram então os registros legais, a documentação, o domínio do site e a configuração do e-mail corporativo. À meia-noite, toda a documentação de constituição da empresa já estava protocolada, o domínio registrado, o e-mail corporativo configurado e a estrutura inicial preparada para entrar em operação assim que o processo legal fosse concluído. Antes de avançar, Claire fez algo que poucos fariam naquele estado emocional: consultou um advogado. Precisava ter certeza de que não estava agindo por impulso. Após analisar seu contrato e os documentos internos da Benton Systems, a conclusão foi objetiva. Não havia cláusula de não concorrência, nem restrições que a impedissem de atuar no setor ou abrir sua própria distribuidora. Se a empresa perdera o controle da cadeia de suprimentos, isso era consequência da própria fragilidade contratual. Dormir não foi simples. Sua mente girava sem parar. A cada minuto surgia uma nova preocupação. Armazenagem, desembaraço aduaneiro, transporte, centros de distribuição, termos de serviço, prazos de pagamento. Em vez de se perder na ansiedade, ela organizou tudo em listas, item por item. Na manhã seguinte, sua caixa de entrada já trazia respostas de 2 empresas de logística que havia contatado na noite anterior. Agendou visitas até quinta-feira. Também entrou em contato com o antigo gerente de operações com quem costumava conversar em eventos do setor, alguém que sempre dizia para procurá-lo quando surgisse uma oportunidade real. Enquanto isso, seu trabalho seguia como se nada tivesse mudado. Greg voltara de mais um almoço corporativo. Claire participava da reunião de terça-feira, concordando com planilhas que já não tinham importância, enquanto mantinha 2 arquivos abertos em sua conta pessoal. Um deles, o primeiro modelo de precificação sob confidencialidade com a Helvex. Ela não demonstrava nada. Continuava rindo das mesmas piadas, usando a mesma caneta azul, respondendo aos e-mails com educação. Mas, por baixo da superfície, construía algo que Greg não seria capaz de entender, muito menos antecipar. Passava as noites estudando normas de transporte internacional e trocando mensagens com a coordenadora de logística da Helvex na Europa, Caterina, uma mulher direta que falava em siglas e não tolerava atrasos. Claire simpatizou com ela de imediato. Na sexta-feira, Claire já tinha uma demonstração do sistema de pedidos de compra marcada, um advogado revisando a redação do acordo de distribuição e um esboço operacional de 16 páginas com contingências organizadas por cores. No sábado, recebeu uma cópia digital do contrato que Jacob havia prometido. Era direto: exclusividade de 5 anos para a distribuição nos Estados Unidos de toda a linha de microcomponentes da Helvex, sem exigência de volume mínimo até o 2º ano. Uma única cláusula realmente relevante: a exclusividade estava condicionada à prontidão operacional em até 45 dias após a assinatura. Claire assinou digitalmente, sem hesitar. Recostou-se na cadeira, com o coração acelerado. Ela não estava mais apenas participando do jogo, tinha mudado completamente as regras.
Pensou em todas as vezes em que foi interrompida, subestimada, em cada momento em que viu homens com metade da sua capacidade avançarem na carreira, enquanto ela mantinha sistemas inteiros de fornecedores funcionando com planilhas e café expresso. Consideravam-na inofensiva. Perfeito. Usaria essa subestimação como impulso. Restavam 44 dias e tudo ainda precisava ser provado. Na manhã de segunda-feira, Claire voltou ao escritório como se nada tivesse acontecido. O mesmo blazer, a mesma caneca reutilizável, o mesmo sorriso contido, o mesmo cubículo cinza e desanimador, ainda com o cartaz: "Trabalho em equipe é a chave do sucesso", colocado ali ironicamente havia 5 anos e nunca retirado. Greg acenou de forma preguiçosa de sua sala, mastigando algo caro e pegajoso. "Ei, espero que a emergência familiar tenha sido resolvida", disse ele, fazendo aspas com os dedos como alguém fingindo interesse. Ela assentiu e soltou uma leve risada para reforçar a encenação. "Tudo resolvido", respondeu, abrindo o laptop. Sua caixa de entrada era um oceano de rotina: pedidos de cotação, comunicados internos, reclamações de fornecedores encaminhadas e uma planilha urgente que Greg havia marcado como "para ontem" e nunca mais comentou. Ela respondia a tudo com precisão quase automática, sem pausas, sem erros. Mas o trabalho real acontecia à noite, entre 19 horas e 1 da noite. Claire estava construindo algo que finalmente era dela, vestindo calça de moletom. Contratou uma assistente virtual em Austin, Jules, ex-coordenadora de operações com organização impecável e nenhuma tolerância para enrolação. A conexão entre as duas foi imediata. Jules criou modelos de documentos, verificou a reputação de transportadoras e até desenhou um logotipo minimalista, um único M preto lembrando um circuito dobrado. Claire avaliou propostas de 3 empresas de logística terceirizada e escolheu uma em Ohio, com capacidade de expansão rápida e que não se intimidou com o volume de perguntas técnicas. Ela definiu sua política de preços no atacado com precisão estratégica, alta o suficiente para gerar lucro significativo, mas moderada o bastante para não causar pânico imediato nos clientes ao verem um novo fornecedor. Enquanto isso, no escritório, as brincadeiras continuavam. "Ei, Claire, você realmente foi à feira ou só descansou nas férias? Espero que, pelo menos, tenha aproveitado o sol." A gente ficou soterrado de pedidos de cotação. Até Marcia entrou na conversa. "Na próxima me chamem também. Podemos dizer que é confraternização de equipe, né?" Claire sorriu com educação, digitou com calma e falou pouco. Que acreditassem que ela tinha passado as férias enrolada em um cobertor, comendo comida pronta e assistindo reprises de SVU. Que brincassem à vontade. Cada comentário era apenas mais um registro. Na quinta-feira, tudo já era concreto. Documentos finalizados, conta bancária ativa, sistema de pagamento validado e integração do armazém concluída. Na manhã de sexta-feira, entrou no prédio usando suas calças azul marinho de sempre e sapatilhas tão gastas que pareciam moldadas ao seu desgaste. Deixou a bolsa na mesa, ligou ao monitor e viu a atualização de entrega. Sedex entregou às 8h13, assinado por R. Delgado, da recepção. Seu pulso acelerou por um instante. Reabastecimento do lote de microcomponentes do terceiro trimestre. Enviado por Ethan, do setor de compras, um jovem bem-intencionado que ainda acreditava nos happy hours da firma e na promessa de crescimento profissional. "Oi, Claire, você pode processar o reabastecimento das unidades Helvix, por favor? Mesmas especificações, mesma quantidade. Greg quer isso no calendário até o fim do expediente." Claire leu 2 vezes, depois novamente, com calma. Sem emoção, apenas análise. Marcou como não lido, levantou-se e foi até a copa preparar um café na máquina que detestava, sempre fraco e quente demais. Deu um gole e queimou levemente o céu da boca. Ela não hesitou. Às 15 horas, Ethan voltou a perguntar: "Alguma atualização sobre aquele pedido?" Ela respondeu às 15h17 com uma única frase: "Avisarei em breve." Depois, fechou o laptop do trabalho e abriu o pessoal.
Naquela noite, sentou-se à mesa da cozinha, ainda com a roupa do escritório, mangas dobradas, como alguém prestes a executar algo definitivo. O apartamento estava silencioso, sem música, sem distrações, apenas o som constante da geladeira e o toque dos dedos no teclado. Abriu a versão final do contrato e revisou pela 8ª vez. Cada cláusula era sólida, analisada por advogados de ambos os lados. Prazo de 5 anos, renovação automática salvo rescisão formal. Clicou em assinar. Em seguida, abriu sua carta de demissão. Fonte simples, linguagem direta e incontestável. Com efeito imediato, estou me desligando do meu cargo de gerente de compras na Benton Systems. Informo que todas as solicitações relacionadas aos componentes Helvex, incluindo pedidos anteriores e futuros, deverão ser encaminhadas a Mitchell Sourcing and Distribution. As informações de contato estavam anexadas. Ela anexou também a lista oficial de preços. Os valores não eram convidativos. O componente que antes custava $4 por unidade, agora passava a custar $11,80. Sem descontos, sem condições especiais, apenas uma nova realidade. Imprimiu a carta, dobrou com cuidado e a colocou em um envelope impecável. A lista de preços foi separada, guardou ambos na bolsa. Na manhã seguinte, Claire chegou antes mesmo do prédio despertar completamente. O ambiente ainda parecia lento, como se não tivesse tomado café. Entrou na sala de Greg e deixou o envelope no centro da mesa, sem explicações. Depois voltou à sua mesa, abriu o Outlook e enviou o e-mail que estava salvo havia 6 dias. Assunto: pedido de demissão de Claire Mitchell. Sem formalidades excessivas, sem agradecimentos, apenas objetividade. Greg, a partir de hoje encerro minhas atividades no cargo. Solicitações relacionadas aos componentes devem ser direcionadas ao meu endereço comercial. Atenciosamente, Claire Mitchell. Clicou em enviar, fechou o computador, guardou o crachá em uma gaveta e se levantou. Não houve despedidas nem reações marcantes, apenas o som distante de alguém rindo de um vídeo no corredor, completamente alheio ao fato de que uma crise operacional começava a se formar sem que quase ninguém percebesse. Há algum tempo, mas o centro havia sumido e ela simplesmente passara a ser a força que atraía tudo. A primeira ligação de Greg veio às 8h44, não atendida. A segunda, às 8h49, deixou uma mensagem de voz. A terceira, agora do telefone pessoal dele, vibrou uma única vez antes de Claire silenciar e virar o aparelho com a tela para baixo sobre a mesa do pátio. Ela tomou um gole de café e deslizou o dedo pelo tablet, analisando números de logística enquanto o sol aquecia seus pés descalços. Dentro da caixa de entrada, a situação se agravava rapidamente. Assunto: urgente. Que diabos é Mitchell Sourcing and Distribution? Assunto: Claire, por favor, me ligue. Às 10h30, as operações já estavam em completo descontrole. O novo pedido que Ethan tentara registrar gerou uma resposta automática educada do sistema interno da Helvex. Agradecemos o interesse nos componentes Helvex. Toda a distribuição na América do Norte agora é gerenciada exclusivamente pela Mitchell Sourcing and Distribution. Para dúvidas, entre em contato com claire@mitchellsourcing.com. Greg encaminhou o e-mail ao departamento jurídico. Assunto: que diabos é isso? Ao meio-dia, a primeira reunião emergencial já acontecia. O nome de Claire começou a surgir em meio às ligações tensas. A voz que antes alertava e agora fazia total sentido. Foi então que alguém analisou a situação com mais cuidado e percebeu que não existia fornecedor alternativo, nenhuma segunda opção, porque Claire vinha alertando repetidamente que as alternativas disponíveis não atendiam aos requisitos técnicos e de qualidade necessários. Pequenos ajustes de estoque no modelo just-in-time aqui, algumas consolidações para reduzir custos ali. Agora, todos os S's comunicados que ela havia enviado pareciam calculados demais. O departamento jurídico abriu o documento.
O contrato de exclusividade estava redigido em fonte padrão, tamanho 12. A Mitchell Sourcing and Distribution recebe, por meio deste acordo, os direitos exclusivos de distribuição, comercialização e gestão dos microcomponentes Helvex nos Estados Unidos pelo período de 5 anos. A assinatura era de Yakult, datada e formalmente assinada e reconhecida pelas partes. A equipe jurídica se reuniu. Não havia brechas, atalhos ou possibilidades de revisão amigável. Claire tinha feito tudo com precisão. O contrato era sólido. O rosto de Greg, segundo Marcy, que depois comentou com um fornecedor, perdeu completamente a cor em menos de 1 minuto. Ele ligou novamente às 13 horas e 22 minutos. Claire observou o telefone tocar, mas deixou parar. Em seguida, abriu uma nova mensagem para a coordenadora de envios da Helvex. Assunto: primeiro lote de faturamento nos Estados Unidos. Caterina, por favor, confirme o recebimento do pagamento referente ao pedido PO 001A. Conforme o contrato, a primeira remessa está autorizada a sair na sexta-feira. Atenciosamente, Claire. Enquanto isso, a Benton Systems entrava em tensão. As equipes de produção foram orientadas a interromper atividades enquanto o setor de compras revisava contratos. O marketing retirou discretamente 3 páginas de produtos. E Greg, visivelmente alterado, invadiu uma sala de reunião com a carta de demissão e a tabela de preços de Claire nas mãos, gritando sobre traição. Mas traição pressupôs surpresa. Claire não traiu ninguém. Apenas utilizou as peças que estavam disponíveis. Ela não se sentiu arrogante, não exatamente, mas, ao fechar o laptop naquela noite e encarar o horizonte silencioso, sentiu algo firme dentro de si. Não era orgulho nem vingança, era convicção. Eles a subestimaram. Agora pagariam por isso com uma margem robusta o suficiente para transformar anos de frustração em vantagem competitiva. Os números do trimestre foram um choque. O custo dos produtos vendidos do item principal triplicou de um dia para o outro. As margens desapareceram, como se alguém tivesse alterado toda a estrutura financeira durante a madrugada. No início, Greg tentou suavizar a situação. Uma instabilidade temporária com o fornecedor, disse a diretoria, balançando a tabela de preços de Claire como se fosse algo passageiro. Estamos renegociando. Mas não estava. A produção parou na terça-feira. Os pedidos atrasaram. Os clientes reagiram mal. Comentários internos começaram a circular em conversas e convites para reuniões com tom indireto. Então, veio o vazamento. Um estagiário do setor de compras, com pouco mais de 20 anos, publicou uma imagem de baixa qualidade da carta de demissão e da lista de preços em um fórum online. Título: Funcionária toma controle do fornecedor da própria empresa após pedir demissão. Nosso único fornecedor agora cobra muito mais caro. Sinceramente, respeito. A publicação se espalhou rapidamente. Os comentários cresceram. Histórias de frustração corporativa, ironias e análises surgiram em sequência. Enquanto isso, investidores começaram a pressionar a diretoria por explicações. 2 membros do conselho exigiram revisão imediata da liderança operacional até o fim da semana. Um divulgou uma nota mencionando o risco de dependência inaceitável causado por decisões internas. Greg foi afastado das decisões estratégicas de compras enquanto a empresa conduzia uma revisão interna sobre a gestão da cadeia de suprimentos. Claire acompanhou tudo do SU novo escritório. Paredes de vidro, mesa sólida e uma máquina de café expresso silenciosa e eficiente. Algumas semanas depois, quando o caso já circulava discretamente entre profissionais da área, ela foi procurada por um pequeno podcast do setor, The Sourcing Shift, apresentado por uma consultora de logística conhecida por abordar conflitos empresariais com discrição. Ela aceitou participar. O episódio foi ao ar na manhã de segunda-feira. Aos 32 minutos, veio a pergunta: você se arrepende? Claire respondeu sem pausa. Às vezes, é preciso perder um emprego para ganhar poder de negociação. E completou: eu não destruí pontes, construí as minhas.
A frase começou a circular em grupos do LinkedIn e fóruns do setor, tornando Claire discretamente conhecida no mercado. As ações da Benton Systems caíram ainda mais até quinta-feira, e Claire já estava preparando o próximo envio. Etiquetas aplicadas nas caixas com SEU, novo logotipo, linha simples, tipografia limpa. Sem celebrações, apenas pedidos e controle. O novo escritório era exatamente o oposto do anterior, organizado, silencioso, pensado para foco. Sem manchas, sem problemas estruturais, sem equipamentos falhando constantemente. As paredes tinham acabamento claro. Uma grande janela dava vista para o centro logístico da Helvex, onde empilhadeiras operavam de forma contínua. Abaixo, contêineres alinhados aguardavam envio. Em cada caixa, SEU logotipo bem definido. Mitchell Sourcing and Distribution. Claire recostou-se na cadeira e tomou um gole de água gelada. Sua caixa de entrada recebeu uma nova mensagem. Assunto familiar. Solicitação urgente de orçamento em grande escala, Benton Systems, enviada por Victoria Delane, agora diretora de compras. Claire se lembrava dela. Antes uma analista iniciante, falante e visivelmente nervosa em reuniões com a diretoria. Agora assumia a reorganização. O e-mail era longo, cuidadoso, tentando equilibrar estratégia e necessidade. Termos como retomada de parceria, fornecedor preferencial e otimização de custos apareciam repetidamente. O pedido era simples. Por favor, Claire, precisamos de melhores condições. Não podemos pagar $11,80 por unidade. Claire respondeu sem hesitar. Digitou uma única frase e enviou. Meus preços não são negociáveis. Sem introdução, sem encerramento. Apenas clareza. Ela fechou a mensagem. No depósito, o próximo lote era finalizado. 12 paletes, 28.000 unidades, totalmente pagos por um concorrente da Benton. Uma empresa em crescimento que tratava a Claire como parceira estratégica. Nenhuma comemoração aconteceu, nenhum gesto teatral. Mas, naquele instante, sentada em um espaço que era seu, com controle sobre toda a operação, Claire experimentou algo raro, uma sensação completa de resolução. Não era vingança, nem ressentimento, era equilíbrio. Ela se levantou, caminhou até a janela e observou a porta do último container se fechar com um som seco e definitivo. Se 1.500 era caro, pensou, eles vão odiar ainda mais o 11,80. Então sorriu levemente e voltou ao trabalho. A maior lição dessa história está na diferença entre ser necessário e ser reconhecido. Claire nunca deixou de ter valor. O erro foi da estrutura que dependia dela sem compreender isso. Muitas vezes, profissionais dedicados acreditam que esforço contínuo e lealdade são suficientes para garantir estabilidade e crescimento. Mas sistemas corporativos não funcionam apenas com mérito visível. Eles operam com percepção de valor e poder estrutural. Claire não pediu validação. Ela construiu um cenário onde sua ausência se tornaria insustentável. Isso exige visão, paciência e, acima de tudo, coragem para sair de uma posição confortável e assumir riscos. O verdadeiro aprendizado não está na vingança, mas na capacidade de transformar conhecimento em controle. Quem entende isso deixa de depender de reconhecimento e passa a definir as regras do jogo. A reflexão mais profunda não está na queda da empresa, mas na forma como ela foi construída sobre uma dependência invisível. Quantas estruturas hoje parecem sólidas, mas estão apoiadas em pessoas que nunca foram devidamente valorizadas? Claire não criou o problema, ela apenas revelou uma fragilidade que já existia. O mais inquietante é perceber que o colapso não aconteceu por falta de recursos, mas por falta de percepção. Isso levanta uma questão incômoda. Será que você está sendo visto pelo que realmente representa ou apenas pelo papel que ocupa? E mais, você está construindo algo que te pertence ou apenas fortalecendo uma estrutura que pode te descartar? O silêncio de Claire não foi ausência, foi estratégia.
E talvez o verdadeiro poder não esteja em falar mais alto, mas em saber exatamente quando deixar o sistema perceber, sozinho, o seu valor. Agora me diz, quando o sistema começa a depender de você mais do que você depende dele, você transforma isso em poder ou continua jogando pelas regras dos outros? Greg realmente falhou por arrogância ou por não entender o valor estratégico que tinha diante dele? Escreve aqui nos comentários e eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, poder e estratégia, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Claire acompanhou tudo do SEO novo escritório. Paredes de vidro, mesa sólida e uma máquina de café expresso silenciosa e eficiente. Algumas semanas depois, quando o caso já circulava discretamente entre profissionais da área, ela foi procurada por um pequeno podcast do setor, The Sourcing Shift, apresentado por uma consultora de logística conhecida por abordar conflitos empresariais com discrição. Ela aceitou participar. O episódio foi ao ar na manhã de segunda-feira. Aos 32 minutos, veio a pergunta: "Você se arrepende?" Claire respondeu sem pausa: "Às vezes, é preciso perder um emprego para ganhar poder de negociação." E completou: "Eu não destruí pontes, construí as minhas." A frase começou a circular em grupos do LinkedIn e fóruns do setor, tornando Claire discretamente conhecida no mercado. As ações da Benton Systems caíram ainda mais até quinta-feira, e Claire já estava preparando o próximo envio. Etiquetas aplicadas nas caixas com SEO novo logotipo, linhas simples, tipografia limpa. Sem celebrações, apenas pedidos e controle. O novo escritório era exatamente o oposto do anterior, organizado, silencioso, pensado para foco. Sem manchas, sem problemas estruturais, sem equipamentos falhando constantemente. As paredes tinham acabamento claro. Uma grande janela dava vista para o centro logístico da Helvex, onde empilhadeiras operavam de forma contínua. Abaixo, contêineres alinhados aguardavam envio. Em cada caixa, SEO logotipo bem definido. Mitchell Sourcing and Distribution. Claire recostou-se na cadeira e tomou um gole de água gelada. Sua caixa de entrada recebeu uma nova mensagem. Assunto familiar. Solicitação urgente de orçamento em grande escala. Benton Systems, enviada por Vitória Delaney, agora diretora de compras. Claire se lembrava dela. Antes, uma analista iniciante, falante e visivelmente nervosa em reuniões com a diretoria. Agora, assumia a reorganização. Ela se levantou, caminhou até a janela e observou a porta do último container se fechar com um som seco e definitivo. Se 1.500 era caro, pensou, eles vão odiar ainda mais o 11,80. Então sorriu levemente e voltou ao trabalho. A maior lição dessa história está na diferença entre ser necessário e ser reconhecido. Claire nunca deixou de ter valor. O erro foi da estrutura que dependia dela sem compreender isso. Muitas vezes, profissionais dedicados acreditam que esforço contínuo e lealdade são suficientes para garantir estabilidade e crescimento. Mas sistemas corporativos não funcionam apenas com mérito visível. Eles operam com percepção de valor e poder estrutural. Claire não pediu validação, ela construiu um cenário onde sua ausência se tornaria insustentável. Isso exige visão, paciência e, acima de tudo, coragem para sair de uma posição confortável e assumir riscos. O e-mail era longo, cuidadoso, tentando equilibrar estratégia e necessidade. Termos como retomada de parceria, fornecedor preferencial e otimização de custos apareciam repetidamente. O pedido era simples. Por favor, Claire, precisamos de melhores condições. Não podemos pagar $11,80 por unidade. Claire respondeu sem hesitar, digitou uma única frase e enviou. Meus preços não são negociáveis. Sem introdução, sem encerramento. Apenas clareza. Ela fechou a mensagem.
No depósito, o próximo lote era finalizado. 12 paletes, 28.000 unidades, totalmente pagos por um concorrente da Benton, uma empresa em crescimento que tratava Claire como parceira estratégica. Nenhuma comemoração aconteceu, nenhum gesto teatral, mas, naquele instante, sentada em um espaço que era seu, com controle sobre toda a operação, Claire experimentou algo raro, uma sensação completa de resolução. Não era vingança, nem ressentimento. Era equilíbrio. O verdadeiro aprendizado não está na vingança, mas na capacidade de transformar conhecimento em controle. Quem entende isso, deixa de depender de reconhecimento e passa a definir as regras do jogo. A reflexão mais profunda não está na queda da empresa, mas na forma como ela foi construída sobre uma dependência invisível. Quantas estruturas hoje parecem sólidas, mas estão apoiadas em pessoas que nunca foram devidamente valorizadas? Claire não criou o problema, ela apenas revelou uma fragilidade que já existia. O mais inquietante é perceber que o colapso não aconteceu por falta de recursos, mas por falta de percepção. Isso levanta uma questão incômoda. Será que você está sendo visto pelo que realmente representa ou apenas pelo papel que ocupa? E mais, você está construindo algo que te pertence ou apenas fortalecendo uma estrutura que pode te descartar? O silêncio de Claire não foi ausência, foi estratégia. E talvez o verdadeiro poder não esteja em falar mais alto, mas em saber exatamente quando deixar o sistema perceber, sozinho, o seu valor. Agora me diz, quando o sistema começa a depender de você mais do que você depende dele, você transforma isso em poder ou continua jogando pelas regras dos outros? Greg realmente falhou por arrogância ou por não entender o valor estratégico que tinha diante dele? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, poder e estratégia, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos.